Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. O Conselho Nacional de Trânsito proíbe o uso de radar escondido, seja fixo ou móvel. Senado aprova projeto que cria cadastro nacional de condenados por estupro. Flamengo vence o clássico com o Fluminense e agora é o segundo no Brasileirão. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Crédito com até 6 anos para pagar. O Conselho Nacional de Trânsito definiu novas regras para a instalação de radares fixos e móveis. Vamos saber os detalhes com a Nathalie Machado. Boa noite. As novas regras já estão valendo, Nathalie? Oi, Patrícia, boa noite a todos. Essas regras passam a valer em 1º de novembro para os novos radares e o prazo para a adequação dos equipamentos já instalados é de 1 ano. Os medidores portáteis só poderão ser utilizados em vias urbanas com velocidade igual ou superior a 60 km por hora, em rodovias com um limite mínimo de 80 km por hora e precisam estar visíveis aos motoristas. Já os radares fixos precisam ter placas de sinalização e também não podem ficar escondidos atrás de árvores, por exemplo. As mudanças já foram publicadas no Diário Oficial da União e atendem uma solicitação do presidente Jair Bolsonaro. Patrícia. Nathalie, ainda com você, o Senado aprovou agora à noite a criação de um cadastro nacional de condenados por estupro, né? Qual é o objetivo aí desse projeto? Patrícia, as informações do cadastro devem simplificar e agilizar a investigação dos casos de estupro e servir como um instrumento de prevenção. No sistema ficarão dados das pessoas condenadas por estupro, como as características físicas, impressões digitais, perfil genético, fotos e endereço residencial. Se o condenado tiver liberdade condicional, o cadastro deverá conter os endereços residenciais dos últimos 3 anos e os trabalhos exercidos nesse período. Para que isso aconteça, a União deverá fazer um acordo de cooperação com estados e municípios. A criação do cadastro já tinha passado pela Câmara e agora segue para a sanção presidencial. Patrícia. Nathalie, agora para encerrar com você, mais uma vacina contra a Covid-19 vai entrar em testes aqui no Brasil, né? É isso mesmo, é uma vacina que é desenvolvida pela Covax, uma subsidiária da empresa americana United Biomedical, voltada para o enfrentamento ao coronavírus. O Laboratório Diagnósticos da América, DASA, vai ser o responsável pela condução dos estudos aqui no Brasil. A vacina ainda está na fase 1 de experimentos. O DASA vai comandar as fases 2 e 3, que são as que têm testes em humanos. O protocolo de testes deve ser enviado à Anvisa em dezembro. Pelo menos 3.000 pessoas vão participar. A promessa é entregar 500 milhões de doses, já no ano que vem. Para o Brasil, caso os testes demonstrem eficácia, seriam entregues 50 milhões de doses para o setor público e 10 milhões para a venda no mercado privado. Patrícia. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. E uma outra vacina, agora chinesa, que está em testes com 9.000 voluntários aqui no Brasil, já tem data para ter a eficácia avaliada. Vamos saber da Giovana Rizardo quando deve ser, Giovana. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite para todo mundo. A previsão é que em 15 de outubro seja feita a análise dos resultados dos testes clínicos. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse ainda que se tudo der certo na avaliação, aí a vacina vai para a etapa de registro na Anvisa e depois vai ser disponibilizada ao Ministério da Saúde. 421 voluntários idosos, Patrícia, eles testaram a Coronavac e tiveram uma taxa de proteção de 98%. Outros testes também foram feitos e 98% de eficácia também no estímulo da produção de anticorpos para doses intermediárias e para as doses elevadas, 99% de taxa, então, de eficácia. Olha, a expectativa, o plano é que em dezembro o Instituto Butantan, ele disponibilize ao Ministério da Saúde 46 milhões de doses. Patrícia.
Que boa notícia, Giovana. Vamos acompanhar. Obrigada pelas suas informações. Já o governo da Bahia fechou uma parceria com a Rússia para testar a vacina Sputnik V. E da capital baiana, eu falo com a Juliana Tourinho. Vamos falar com ela? Boa noite para você, Juliana. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A Bahia vai receber 500 doses da vacina para testar no estado. Serão 250 de placebo e outras 250 de fato da vacina. Mas o governo só vai avançar para os testes assim que o protocolo russo for aprovado pelo Instituto Couto Maia, a Anvisa e a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa. Se todos os órgãos concordarem, aí sim, os testes poderão começar. O que deve acontecer daqui a aproximadamente um mês. É com você, Patrícia. Obrigada, Juliana. Vamos agora aos números. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 4.197.889 casos de coronavírus. São 128.539 mortos. Foram 1.075 registros de mortes nas últimas 24 horas. E nesse mesmo período, 56.102 pessoas se recuperaram da doença. No total, já são 3.453.336 recuperados e 616.014 seguem em acompanhamento médico. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, negou agora à noite o pedido de Wilson Witzel para que fosse anulado o afastamento do governador do Rio. E quem vai contar para a gente todos os detalhes é o Pedro Paulo Filho. Boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, a defesa de Witzel argumentava que a decisão liminar e monocrática do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça, feria os requisitos constitucionais. Mas o ministro Dias Toffoli entendeu que a Corte Especial do STJ também aprovou o afastamento do governador pelo prazo de 180 dias. Com isso, a justificativa da defesa de Witzel foi desconsiderada. Dias Toffoli ainda argumentou que Witzel pode recorrer ao próprio STJ para tentar reverter essa decisão. Wilson Witzel foi afastado por denúncias de irregularidades em contratos na área da saúde. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. O secretário-geral da mesa diretora do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, foi o convidado desta quarta-feira do JR Entrevista. Ele disse que o Brasil foi pioneiro em manter as votações legislativas durante a pandemia. O Brasil foi o primeiro país do mundo a conseguir manter decisões parlamentares durante a pandemia. Eu posso dar inúmeros exemplos aqui, do Canadá, a Inglaterra, passando para os Estados Unidos, que passaram 90, 120 dias sem conseguir deliberar. O Brasil sempre foi destacado como um parlamento moderno, que bota na internet, aceita a sugestão dos cidadãos através do E-Cidadania ou do E-Democracia da Câmara. E o fato é, nós tínhamos um primeiro rascunho, um protótipo, na verdade. Nem era protótipo, era um rascunho mesmo, que foi elaborado por ocasião da greve dos caminhoneiros, lá atrás, em 2018. Porque naquele momento faltou combustível em vários locais do país, inclusive em aeroportos. E imaginamos a situação de um ou outro senador não conseguir chegar a Brasília para uma votação. Então, nós começamos a desenvolver ali como fazer uma votação remota, à distância. Com a pandemia, nós precisamos sofisticar o modelo e rapidamente, porque tinha que bater por 100% digital. Aquela sala ali é a sala de monitoramento da rede do Senado. E começamos a tocar ali de dentro do Prodazem as sessões no dia 20 de março. Em 7 dias corridos, o Senado montou o sistema, escolhemos o software, porque que software a gente vai usar para videoconferência? Testamos 18. De um modo geral, o senhor acha que existe a possibilidade, existe clima hoje? Qual que é a sua visão sobre a possibilidade de aprovação da reeleição, tanto na Câmara quanto no Senado? Isso é, sem dúvida nenhuma, a vedação da reeleição é um resquício direto do regime dos anos 60. Isso é, vários senadores, eu juntei a nota gráfica disso, disseram isso em plenário. E agora a questão é política. Pode ou não pode? Se puder, tem ou não tem voto. E isso é a maioria que acaba definindo. A gente sabe que existem 3, no que diz respeito à tributária, ali sendo debatidas. Existe a possibilidade de que alguma delas seja aprovada ainda esse ano? Aprovada definitivamente? Eu acho que isso não, mas pelo menos discutida e votada num primeiro momento? Eu acredito que o presidente Rodrigo Maia gostaria de entregar, ao final do seu mandato, a reforma tributária votada na Câmara dos Deputados. Então, eu trabalharia com esse
panorama. Senado avaliar esse ano, o senhor não considera? Eu acho que nem chega pra gente esse ano. Acho que, tipo, a Câmara vota ali depois das eleições, em dezembro, né? E aí não dá tempo do Senado apreciar esse ano. Aí certamente o Senado vai apreciar no primeiro semestre de 2021. Se quiser uma aposta minha, quando a reforma tributária pode ser promulgada, certamente final do primeiro semestre de 2021. Olha, após 2 altas seguidas no mercado financeiro, o dólar fechou a quarta-feira em queda de 1,23%, cotado a R$ 5,30 na venda. E o índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,24% acima dos 100 mil pontos. Israel registrou um número recorde de novos casos de coronavírus nesta quarta-feira. E a correspondente Bianca Zanini tem todas as informações. Bianca. Israel enfrenta um novo surto de coronavírus. O país ultrapassou pela primeira vez mais de 3.500 novos casos diários. De acordo com a mídia local, se a situação não melhorar dentro das próximas semanas, Israel poderá retornar a um bloqueio nacional completo por mais de um mês. Pequenas empresas e trabalhadores autônomos estão ameaçando anarquia se isso acontecer, exigindo compensação financeira antecipada. 40 cidades já estão em toque de recolher noturno e 347 escolas já tiveram de fechar. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Que pena, Bianca. Obrigada pelas informações. E os restaurantes da cidade de Nova York poderão voltar a servir refeições em ambientes fechados a partir de 30 de setembro. E quem tem os detalhes é a correspondente Evelyn Bastos. Os restaurantes vão poder receber os clientes do lado de dentro e ocupar 25% da capacidade. O governador Andrew Cuomo cedeu à pressão de vários políticos e centenas de proprietários de restaurantes. Eles apresentaram uma ação coletiva nesta terça-feira para obter a autorização. Mas as regras serão duras. Além da capacidade reduzida, não será permitido servir comida depois da meia-noite e nem ter o serviço no bar. E os clientes vão ter que medir a temperatura na entrada e usar máscaras se não estiverem sentados. Uma pessoa de cada mesa também vai precisar deixar dados de contato caso surja um surto do vírus. E as mesas deverão ficar a 2 metros de distância uma da outra. Patrícia. Obrigada, Evelyn. 3 pessoas morreram em um dos incêndios florestais que atinge o norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Milhares de moradores da região tiveram que deixar as casas. O fogo se alastra rapidamente por causa dos ventos fortes comuns na região nesta época do ano. Uma enorme nuvem de fumaça cobriu boa parte da Califórnia nesta quarta-feira e deixou o céu com uma tonalidade laranja na região de São Francisco. Mais de 14 mil bombeiros lutam contra os incêndios no estado. E o governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira a redução das tropas americanas no Iraque, ainda este mês. O número de soldados vai cair de 5.200 para 3.000. Oficiais da coalizão liderada pelos Estados Unidos disseram que as forças iraquianas agora são capazes de lidar por conta própria com os remanescentes do grupo terrorista Estado Islâmico e que a redução das tropas é o reconhecimento dos progressos aí obtidos pelo país. Aqui no Brasil, agora vamos ao futebol. Muitos gols na abertura da 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza venceu o Sport por 1-0. Nos outros jogos, destaque para o Flamengo, que venceu o clássico contra o Fluminense e já é o segundo colocado. O Flamengo abriu o placar contra o Fluminense com Felipe Luiz. O segundo gol foi de Gabriel Barbosa, que estufou a rede. Digão ainda diminuiu, mas não evitou a derrota do Fluminense. O São Paulo recebeu o Bragantino e ficou no empate. Raul e Luciano marcaram os gols. Empate também no duelo entre Botafogo e Atlético Paranaense. Gols de Vitor Luiz e Ravanelli. Goiás e Coritiba fizeram uma partida de 6 gols. Destaque para Sabino, do Coritiba, que marcou um gol contra e depois garantiu o empate para os paranaenses. Goiás 3, Coritiba 3. Já o Santos saiu na frente do Atlético Mineiro com Arthur Gomes. Alan Franco empatou para o time mineiro. Só que Marinho marcou 2 vezes para dar a vitória ao Santos. 3-1 Santos, placar final.
E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h25 da manhã. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite para você.